Olha, a história do pensamento político que a gente aprende por aí, ela parece assim uma linha reta, bem clara, né? Começa lá na Grécia, passa por Roma, cruza a Europa e pronto, chega até os dias de hoje. Mas e se essa história estiver, na verdade, incompleta? E se ela estiver deixando de fora a maior parte do mundo? Com base nas fontes de hoje, é exatamente isso que a gente vai fazer: desafiar essa narrativa tradicional e explorar um novo mapa da história do poder. E o ponto de partida para essa nossa conversa é essa citação aqui, que é bem forte do filósofo Henrique Dussel. O que ele está dizendo, no fundo, é que a história que a gente conta nunca é neutra, sabe? Ele argumenta que quando a única história que existe é essa focada na Europa, ela acaba inevitavelmente silenciando todas as outras experiências. Para o Dussel, as vítimas desse sistema, os povos colonizados, os marginalizados, precisam de uma outra história, uma história global, para ter uma referência, para não serem forçadas a enxergar o mundo só com os olhos dos outros. Tá, mas que história padrão é essa que a gente está questionando, afinal? Bom, é uma que com certeza vai soar bem familiar. A historinha é mais ou menos assim, né? A filosofia política, puf, nasce como que por mágica lá na Grécia Antiga. Aí vem Roma e transforma tudo aquilo em lei, em instituições, bem organizadinho. A Idade Média, com a cristandade, meio que guarda essa herança. E, finalmente, a Europa moderna dá aquela polida final, aperfeiçoa tudo e leva para o resto do mundo. Parece uma linha de progresso, né? Uma coisa lógica, quase inevitável. Só que é exatamente essa ideia de linha reta que é a base do mito que a gente precisa desmontar. Beleza. Então, por onde a gente começa a desmontar essa história toda? O primeiro passo é justamente olhar para fora da Europa. É descobrir o mundo de ideias que essa narrativa padrão simplesmente passou por cima. E a primeira pecinha do dominó que tem que cair é a base de tudo, o tal do milagre grego. Aquela ideia de que a filosofia e a democracia surgiram assim do nada, sabe? Como uma coisa única, fruto só do gênio dos gregos. Mas será que foi assim mesmo? As fontes que a gente está analisando nos convidam a fazer essa pergunta. Pois é, a resposta parece estar na própria língua que os gregos usavam para falar de política. Ela mostra que eles tinham, sim, uma dívida com outras culturas. Olha só que interessante. Conceitos que a gente acha que são 100% gregos, como dike, que é justiça, têm raiz lá no sumério. Arqué, a ideia de princípio, vem do acadiano. E até mesmo o demos, que é a raiz de democracia, pode ter vindo de uma palavra egípcia. Isso deixa muito claro que a Grécia não era uma ilha isolada, né? Ela fazia parte de uma conversa cultural gigantesca com o Egito e com o mundo semita. Gente, não era só ali no Mediterrâneo. O pensamento político complexo estava acontecendo em todo lugar. Se a gente vai para o Egito, por exemplo, a ideia de responsabilidade política era central no juízo final, sabe, onde a pessoa era julgada por suas ações. Lá na Mesoamérica, os rituais dos maias para um novo rei assumir não eram só política, era uma recriação do próprio cosmos. Na China, os estrategistas não saíam impondo a vontade deles. Eles observavam as tendências da situação para agir do jeito certo. E na Índia antiga, a política era vista como uma ferramenta para evitar a lógica do peixe, ou seja, impedir que o mais forte simplesmente devore o mais fraco. Cada um desses exemplos é um universo inteiro de pensamento político. Ok, agora vamos pegar essa mesma lente de aumento, essa mesma visão crítica e aplicar um outro conceito gigante, a modernidade. E o que a gente descobre? Que, assim como aconteceu com o milagre grego, a história que nos contam sobre a era moderna também é centrada na Europa e esconde uma parte bem importante da verdade. Pensa rápido. Quando começa a modernidade? A gente logo pensa, sei lá, no Renascimento, no Iluminismo, eventos que aconteceram na Europa, certo? Só que as fontes que a gente está vendo hoje propõem um outro marco inicial. Um ponto de partida bem diferente que muda completamente o que a gente entende por modernidade. 1492. É essa a data. Esse é o momento crucial. E não por causa de alguma nova ideia filosófica que surgiu na Europa, não, mas por um evento geopolítico, a chegada dos europeus nas Américas. É a partir daí que a Europa, que até então era meio que uma periferia, sabe, longe do centro do mundo islâmico ou chinês, é aí que ela começa a se colocar como o centro de um novo sistema mundial. Um sistema que foi construído na base da conquista. Então, a sacada aqui é a seguinte: a experiência de conquistar, de dominar, de olhar para um continente inteiro e seus povos como um objeto a ser explorado, essa experiência veio antes e tornou possível o famoso penso, logo existo, do Descartes.
o eu do filósofo moderno, aquele que se vê como um sujeito racional observando o mundo, ele tem sua raiz prática no eu do conquistador, que se impõe sobre o outro. Em outras palavras, a conquista não foi só uma consequência da modernidade, ela foi o que tornou a modernidade possível. E o mais louco é que essa modernidade já nasceu com uma contradição gigantesca dentro dela. Pensa só, de um lado, a gente tem o Bartolomé de Las Casas, que lá no século XVI já estava defendendo, com base em princípios universais, que todo mundo nasce livre. Foi basicamente a primeira grande crítica moderna ao colonialismo. Aí, um século depois, do outro lado, a gente tem John Locke, um dos pais do liberalismo, criando argumentos filosóficos para justificar a escravidão, falando de gente capturada em guerras justas. Ou seja, a crítica à dominação e a justificativa para ela nasceram praticamente juntas. E é importante dizer que essa crítica não vinha só de europeus, não. Olha o caso do nobre inca Guamán Poma de Ayala. Lá por 1615, ele escreveu uma crônica gigantesca para o rei da Espanha. Ele não era uma vítima calada, de jeito nenhum. Ele viajou pelo mundo dele, que estava sendo devastado, documentou tudo, todas as injustiças, e ainda propôs um bom governo alternativo. Isso mostra que existia um pensamento político super sofisticado e crítico vindo de dentro do mundo que estava sendo conquistado. Certo, então, se a história padrão tem todos esses problemas, o que a gente coloca no lugar? Porque o objetivo não é só criticar, só desconstruir. É construir algo novo, uma narrativa que seja mais completa e, no fim das contas, mais verdadeira. E parece que existem alguns passos bem claros para a gente chegar lá. Para construir essa nova grande história, esse macro-relato, são necessárias algumas atitudes bem claras. Primeiro, tirar a Europa do centro do universo, entende? É preciso entender qual foi o lugar real dela na história mundial. Segundo, ouvir de verdade as vozes que foram deixadas de fora, como as do Las Casas e do Guamán Poma. Terceiro, a gente tem que repensar nossos conceitos mais básicos. Modernidade, por exemplo, não como uma invenção 100% europeia, mas como um fenômeno global que nasceu junto com o colonialismo. E, por fim, o grande objetivo é trocar uma única história dominante por um diálogo de verdade, uma conversa entre as várias tradições de pensamento político do mundo. E olha, tem um ponto aqui que é fundamental deixar bem claro. A ideia não é de jeito nenhum apagar a história da Europa ou negar suas contribuições. Muito pelo contrário. A ideia é enriquecer a nossa visão. É colocar a Europa no seu devido lugar, como uma parte importante, sim, mas apenas uma parte de uma história humana muito maior, muito mais diversa, sobre como a gente organiza o poder e busca por justiça. É uma questão de somar, não de subtrair. E a gente termina com uma pergunta, que fica aí para a gente pensar. Quando a gente começa a mexer nessa narrativa que sempre nos ensinaram, a gente é obrigado a se perguntar quem mais ficou de fora. Que outras filosofias, que outros sistemas, que outras vozes foram silenciadas ao longo do tempo. A busca por esse mapa mais completo do poder, ela não termina aqui. É um trabalho contínuo que convida a gente a sempre questionar as histórias que a gente costuma aceitar sem pensar duas vezes.